A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Com pandemia, público em Aparecida no dia 12 de outubro se aproxima do que foi há 46 anos. Aparecida, lugares marcados por uma rosa vermelha, 2 pessoas por banco e pouco mais de 1.000 fiéis participaram da missa solene da Basílica neste 12 de outubro. Impactada pela pandemia do novo coronavírus, o esvaziamento equivale ao público recebido há 46 anos para a data que celebra a padroeira do Brasil. Na abertura da celebração, 10 jovens com vestes brancas, usando protetor de face e um terço estendido entre as mãos, simbolizaram os profissionais da área da saúde. A tradicional procissão trazendo a imagem de Nossa Senhora, que oferece todos os anos brilho e coreografias, neste ano teve apenas um simples andor carregado por 4 homens. Antes do fim da missa, toda a igreja fez 1 minuto de silêncio pelas 150 mil vítimas fatais da Covid-19, marca alcançada no sábado. A aparição de políticos no local também foi tímida, apesar do ano eleitoral. Apenas o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, candidato à reeleição em São Paulo, esteve entre as autoridades de destaque. Ele deixou a igreja logo após a celebração e saiu sem falar com a imprensa. Com uma programação virtual incentivando os romeiros a não vir para Aparecida, a igreja comemorou o resultado do baixo número de pessoas nas celebrações, inclusive a festiva desta segunda-feira. Estamos mais alegres com menos pessoas, esperando que isso termine, mas é muito bom que aqui volte a multidão do povo de Deus, afirmou Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Embora tenham mudado muito as cerimônias por causa da pandemia, muitos padres também estranharam a ausência dos fiéis porque tudo se tornou mais frio. Dia de Nossa Senhora Aparecida, oração para agraciar a sua vida. Hoje, 12 de outubro, feriado nacional, é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Considerada a padroeira do Brasil, a figura da Mãe de Jesus que apareceu aos pescadores do Rio Paraíba é associada a diversos milagres pela história do país. Muitos devotos a cultuam com fervor, já que essa santa zela por todos aqueles que sofrem e enfrentam dificuldades. Caso esteja passando por alguma situação desesperadora, peça ajuda fazendo a oração de Nossa Senhora Aparecida, que ela vai certamente te socorrer. Sua imagem materna é reconhecida por muita gente, fazendo com que sua data de celebração também seja considerada o Dia das Crianças. O amor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida protege todos os seus filhos, amparando das aflições no dia a dia e derramando graças à vida dos fiéis. Com a oração que segue, celebre e peça pelas suas dores e também agradecendo sempre pela proteção que traz a todos nós. Permita-te receber este auxílio. Oração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Virgem Maria, abençoada sois vós pelo Senhor Deus Altíssimo entre todas as mulheres da terra. Vós sois a glória de Jerusalém, vós sois a alegria de Israel, vós sois a honra do nosso povo. Salve, ó Virgem, honra de nossa terra, a quem rendemos um culto de piedade e devoção, a quem chamamos com belo nome de Aparecida. Quem poderia contar, ó doce Mãe, quantas graças durante tantos anos vós dispensastes ao povo brasileiro, compadecida de nossos males? Quisemos cingir vossa cabeça sagrada com uma coroa de ouro que vos é devida por tantos títulos. Continuai a dobrar-vos benignamente as nossas preces. Quando erguermos aos céus nossas mãos suplicantes, ouvi clemente os nossos rogos. Ó Virgem, conservai nossas almas afastadas da culpa e por fim conduzi-nos ao céu. Salvação, honra e poder àquele que uno e trino nos fulgores do seu trono celeste, governa e rege todo o universo. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.
Amém. Maia agradece Celso de Mello por serviços à democracia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, agradeceu nesta terça-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, por todos os serviços prestados à democracia brasileira. Aos 74 anos, o magistrado se aposenta hoje na Suprema Corte. A despedida acontece 3 semanas antes da data prevista, 1º de novembro, quando o decano completará 75 anos. Por meio de nota, Maia afirma que não foram poucos os votos do ministro que se transformaram em lições. Não há nenhum aspecto de nossa Constituição que não tenha se beneficiado do trabalho do decano do Supremo Tribunal Federal nesses últimos 31 anos. Sua história na magistratura entrelaça-se e confunde-se com a nossa Constituição. Arrisco dizer, contudo, que a maior lição legada por Celso de Mello, como é típico dos que sabem ensinar, vem do gesto do exemplo, antes mesmo de se traduzir em palavra. Por isso, na apresentação do volume publicado em sua homenagem pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux refere-se ao ministro Celso como o farol da corte, não só pelas suas ideias brilhantes, mas pela sua conduta. Celso de Mello inspira e orienta seus pares pelo seu trabalho diuturno e abnegado em cada um de seus processos, pela defesa inflexível e intransigente da democracia e das instituições democráticas, pela sua visão abrangente do papel do Supremo Tribunal Federal na história constitucional brasileira e, em especial, pelo compromisso com o aprofundamento da lógica que marcou a fundação de nossa Constituição, a afirmação da cidadania, do direito a ter direitos. Continua. Na semana de 20 a 26 de setembro, cerca de 6,4 milhões de estudantes brasileiros não tiveram acesso a atividades escolares, o equivalente a 13,9% do total de matriculados. Os dados fazem parte da pesquisa PNAD Covid-19, apresentada nesta sexta-feira pelo IBGE. A situação já foi pior. Segundo o levantamento, a parcela de alunos sem atividades pedagógicas era ainda maior na primeira semana de julho, quando 9 milhões de crianças e adolescentes, 20% do total de matriculados, não receberam conteúdos escolares. A região norte apresenta um índice de exclusão muito superior à média nacional. 33,4% dos alunos não tiveram acesso a atividades escolares no 20 de setembro. No Nordeste, 19,9%. Os índices são menores no Sudeste, 9,1%, no Sul, 4,8% e no Centro-Oeste, 5,4%. Países europeus impõem mais medidas para tentar conter nova onda de infecções de coronavírus. Países europeus aumentaram as medidas preventivas para evitar uma alta dos casos de coronavírus. O continente teve os maiores números de novos contágios nas últimas semanas. A França vai impor toque de recolher nas maiores cidades do país. O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron nesta quarta-feira. Portugal entrará em situação de calamidade a partir da meia-noite desta quinta-feira. Na terça-feira, a Organização Mundial da Saúde informou que mais de 700 mil novos casos foram notificados na última semana na Europa. É uma alta de 34% em relação à semana anterior. O número de casos é em parte decorrente de mais testes, mas também houve aumento de mortes, ainda que em uma proporção menor de 16%. Após identificarem alta de casos, as novas regras estão sendo anunciadas por autoridades para tentar evitar que o número de mortes cresça e atinja números do começo da pandemia. Os médicos alertam que muitas das novas infecções são em jovens que têm sintomas mais leves da Covid-19. O maior problema, no entanto, é que eles podem transmitir o coronavírus aos mais velhos. Veja agora as restrições de 11 países. França. Toque de recolher por 4 semanas em Paris e grandes cidades. Multa para quem descumprir passa de R$ 880. Bares e restaurantes foram fechados em grandes cidades.
Encontros e reuniões, como casamentos e festas, só podem ter até 10 pessoas. Não se pode organizar eventos em locais alugados. É obrigatório usar máscaras em locais públicos fechados em todo o país e em locais de trabalho. Em algumas cidades, máscaras são obrigatórias ao ar livre. Portugal. Lojas precisam fechar às 23 horas e só podem entrar 10 clientes por vez. Obrigatório uso de máscara na rua. Aglomerações em lojas, restaurantes e vias públicas estão limitadas em até 5 pessoas. Casamentos e outras celebrações pessoais podem contar com até 50 convidados. Alemanha. Em áreas de alta taxa de infecção, grandes aglomerações foram proibidas até o fim do ano. Pessoas que chegam de países onde há altas taxas de contágio precisam fazer testes de Covid-19 ao desembarcar na Alemanha. Esses viajantes também precisam se isolar durante 14 dias. Quem não usar máscara no transporte público ou em lojas pode ser multado em 50 euros. As pessoas precisam informar seus dados de identidade ao entrar em bares e restaurantes. Espanha. No dia 9 de outubro, o governo espanhol impôs um estado de emergência em 15 dias em Madrid. As pessoas não podem entrar ou sair da capital por motivos não essenciais, mas é permitido ir ao trabalho e à escola. É proibido o contato social entre pessoas de áreas diferentes da cidade. Hotéis e restaurantes têm capacidade limitada e precisam fechar às 23 horas. Eventos familiares e sociais estão limitados a 6 pessoas. Máscaras são obrigatórias no transporte público e em locais fechados. Holanda. Bares e restaurantes deverão fechar. Só podem oferecer produtos por entrega. Consumo de álcool em local público está proibido após as 22 horas. Todas as lojas, com exceção dos supermercados, precisam fechar às 20 horas. Só se pode receber visitas de até 3 pessoas por dia. Encontros ao ar livre devem ter, no máximo, 4 pessoas. Concertos ao ar livre estão proibidos. É obrigatório usar máscaras em transporte público, lojas e outros locais fechados. Escolas, academias de ginástica estão abertos. Crianças podem disputar esportes amadores. Itália. É obrigatório usar máscaras na rua e em todos os estabelecimentos. Nas escolas, todas as crianças acima de 6 anos precisam usar máscaras. Bares e restaurantes precisam fechar 0 hora. Casamentos podem reunir no máximo 30 pessoas. Outras festas estão banidas. Dinamarca. Máscaras são obrigatórias no transporte público em bares e restaurantes. Em Copenhague, bares, restaurantes e boates devem fechar às 22 horas. Festas particulares, como casamentos, precisam acabar às 22 horas. Bélgica. Em Bruxelas, a máscara não é mais obrigatória em locais públicos, mas recomendada onde for impossível manter distância de 1,5 m. Bares e cafés devem ser fechados às 23 horas. É proibido comer em feiras de rua. No máximo, 4 pessoas podem sentar em uma mesa de bar. Boates estão fechadas. Os torcedores voltaram aos estádios, mas em pequenos números. Grécia. Máscaras são obrigatórias. Nas ilhas, há testes para quem chega do continente. Irlanda. Restaurantes não podem servir comida em espaços fechados. Visitas estão limitadas. Máximo de 6 pessoas podem ir à casa de um parente ou amigo. Eventos ao ar livre são limitados a 15 pessoas. Suécia. Apesar de não haver regra oficial, a maioria das pessoas respeita o distanciamento social de forma voluntária. Encontros com mais de 50 pessoas estão proibidos. Secretários estaduais de saúde pedem que o governo federal compre a primeira vacina contra a Covid-19 que for aprovada pela Anvisa. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, enviou nesta quinta-feira uma carta ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pedindo que o governo federal compre a primeira vacina contra a Covid-19 que ficar pronta e for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A solicitação foi feita um dia depois de o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorshken, afirmar ao G1 que o governo federal não liberou dinheiro para a compra da vacina Coronavac desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, embora já tenha investido na vacina de Oxford. Para o secretário, o Ministério da Saúde trata de maneira diferente das vacinas que estão na mesma fase de testes. Em nota, a pasta afirmou que o imunizante que ficar pronto primeiro, o que significa atender todos os critérios de segurança e eficácia exigidos pela Anvisa, será uma opção para aquisição. A gestão João Dória tenta negociar para que a Coronavac receba verba federal para ser distribuída para todo o país pelo Sistema Único de Saúde, caso seja comprovada a sua eficácia na terceira fase de testes. Na entrevista ao G1, o secretário de São Paulo disse que a compra de doses adicionais, além das 61 milhões já garantidas pelo Estado, será inviável sem recursos do governo federal. Em reunião virtual realizada na tarde desta quarta, o Ministério da Saúde apresentou um cronograma de vacinação da população contra o coronavírus para 2021. Segundo o secretário, que participou do encontro junto com outros secretários estaduais, o governo federal só considerou a compra da vacina da AstraZeneca desenvolvida pela Universidade de Oxford. Resultado de testes da vacina será enviado à Anvisa na segunda, diz Dória. O Instituto Butantan enviará na próxima segunda-feira à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os resultados dos testes em estágio avançado em humanos realizados no país da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, que serão finalizados pelo Instituto neste fim de semana, disse o governador de São Paulo, João Dória. A vacina do Butantan com a Sinovac é a mais avançada entre os imunizantes neste momento, em última etapa de testagem aqui no Brasil. Ela termina neste final de semana e na segunda-feira os resultados já serão encaminhados integralmente para a Anvisa pelo Instituto Butantan, disse Dória, em entrevista coletiva nesta quinta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde acompanhou o início de testagem para coronavírus em alunos e profissionais da área de educação. O Butantan já enviou à Anvisa documentos de estudos anteriores com a vacina da Sinovac realizados na China como parte de um novo procedimento adotado pela agência regulatória para acelerar a análise de futuros pedidos de registros de vacina. O mesmo procedimento também foi adotado para a análise da vacina desenvolvida pela farmacêutica britânica AstraZeneca com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, com a qual o governo federal firmou acordo de fornecimento por meio da Fundação Oswaldo Cruz. Nenhuma das duas vacinas tem ainda aprovação regulatória junto à Anvisa, sem a qual não podem ser aplicadas na população. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o próximo dia 21 é a data limite para a definição de como será feita a aplicação da vacina Coronavac contra o Covid, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan. Nesta data, Dória tem reunião com ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a fim de decidir se o governo federal fará a aquisição, distribuição e aplicação do imunizante pelo Sistema Único de Saúde. O que São Paulo deseja é compartilhar a vacina brasileira do Butantan juntamente com o laboratório Sinovac para que outros estados brasileiros possam também vacinar seus habitantes. São Paulo vai vacinar, já garantiu que aqui os 45 milhões de brasileiros serão vacinados, disse o governador. Em paralelo, Dória disse que tem se encontrado com representantes de outros estados. Se o governo federal não fizer a compra do imunizante, o governador disse não descartar negociar diretamente com outros estados. Dória disse que um resumo dos relatórios de testagem da vacina no Brasil será encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, segunda-feira, mas que o órgão já possui todos os dados necessários, uma vez que estes são acompanhados diariamente. Até aqui sem nenhuma colateralidade.
Ou seja, até aqui, os testes positivos da Coronavac, a vacina do Butantan com o laboratório Sinovac, disse o governador. Ele ainda atualizou que a data prevista para a finalização dos testes, que era nesta sexta-feira, agora é no fim de semana, sem especificar se é sábado ou domingo. Mesmo assim, o cronograma de vacinação permanece com o início para o dia 15 de dezembro com os profissionais da saúde. Você acompanhou o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Aqui, cara, olha isso, meu! Ele é o gamer mais engraçado do Brasil, carismático, joga de tudo, mas ele ama Mega Man. Independente do jogo, gostam de ver ele sofrer. Julinho é Rockman Plays, o entrevistado do Saba Vlog, dia 31 às 6 da tarde no canal Solano.